Olá! Na aula de hoje a gente vai conversar sobre tipos algébricos, que é uma maneira de definir novos tipos de dados em Haskell. Isso vai facilitar tanto modelar problemas do mundo real, usando código Haskell, como também implementar estruturas de dados mais complexas. Vamos dar uma olhada nisso então. Até agora a gente viu alguns tipos básicos da linguagem, como por exemplo int, float, char, booleanos. Viu também alguns tipos de coleção ou tipos compostos, como listas, tuplas, etc. Mas tem algumas coisas do mundo real que ficam difíceis de se modelar somente usando esses tipos básicos, né? Quando a gente está programando, a gente está tentando modelar coisas do mundo real usando código. Outra coisa também que é difícil de fazer usando esses tipos básicos é definir estruturas de dados mais complexas. Só para dar um exemplo, se eu precisasse no meu programa modelar os dias da semana, eu poderia usar números, né, para modelar os dias da semana. Por exemplo, o zero sendo a segunda, ou o 1 sendo a segunda, só que daí também já confunde com o domingo, né? Qual é o primeiro dia da semana? Poderia modelar isso mais facilmente, talvez usando strings, correto? E eu me sairia bem com esse problema. Estruturas de dados mais complexas, por exemplo, árvores, né? Poderia modelar uma árvore usando uma lista de listas, ou uma lista ou tuplas que contêm listas de tuplas, né? Já começa a ficar um pouco mais complexo. Para resolver esses problemas, então, a gente pode usar tipos algébricos. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então, os tipos algébricos mais simples, eles são descritos através da enumeração dos elementos. Vamos dar uma olhada aqui em uns exemplos. Para definir um tipo algébrico, a gente usa a palavra mágica data e de seguida do nome do tipo que a gente está definindo. Então eu estou definindo aqui um tipo temperatura. O tipo temperatura, ele pode ter dois valores, assumir dois valores, frio ou calor. Então frio é um valor que possui tipo temperatura e calor é um valor que possui tipo temperatura. Notem que aqui embaixo eu coloquei também umas palavrinhas mágicas, né? Derivem e que show. Isso tem a ver com um assunto que a gente vai ver depois, que é classes de tipo. Por enquanto, vocês precisam saber apenas que toda vez que vocês definirem um tipo algébrico novo, vocês precisam adicionar essas palavras mágicas aqui, e notem que elas são um pouco identadas para a direita. Basicamente, o que essas palavrinhas mágicas fazem são dicas para o compilador gerar automaticamente as funções para comparar valores desse tipo e funções que permitem que o interpretador imprima valores desse tipo na tela. Então o que a gente fez aqui? A gente definiu um tipo temperatura com dois valores, frio e calor. Então frio possui tipo temperatura e calor possui tipo temperatura. Esses valores aqui são chamados de construtores do tipo temperatura. Aqui embaixo tem um outro exemplo, ó. Defini o tipo estação. Os valores do tipo estação são verão, outono, inverno, primavera. Então essas palavras aqui, os construtores, né? Esses valores eles possuem tipo estação. Então verão é um valor que possui tipo estação. Outono é um valor que possui tipo estação. Uma coisa importante de notar aqui, né? Isso vocês já tinham visto, né? Os tipos em Haskell, todos eles começam com letra maiúscula. E notem que esses construtores aqui também, os construtores de um tipo algébrico, eles sempre começam com letra maiúscula. Eu posso também definir funções em cima desses tipos. Notem essa função tempo. A função tempo recebe uma estação e me devolve a temperatura dessa estação. Eu estou definindo, então, essa função tempo usando o casamento de padrões. Se a função tempo receber verão
como entrada, ela vai me devolver calor na saída. Se a função tempo receber qualquer outro valor diferente de verão, eu vou devolver frio como resposta. Vamos dar uma olhada aqui rápida no interpretador. Eu já carreguei aquelas definições aqui. Então, se eu digitar, por exemplo, tempo e passar inverno, eu vou receber frio como resposta. Se eu passar para a função tempo verão, eu vou receber calor como resposta. Agora uma pergunta rápida para vocês. Qual dos tipos básicos de Haskell que a gente estudou e que é obviamente definido usando tipos algébricos? Qual desses tipos básicos é obviamente definido usando o tipo algébrico? A resposta está aqui, o tipo booleano, né? Lembra, o tipo booleano, ele possui dois construtores, ele possui dois valores, true e false. True possui tipo bool e false possui tipo bool. O Haskell, essa definição, o tipo booleano é definido dessa forma internamente no Haskell. Toda vez que a gente carrega o GHCI, ele carrega um script automaticamente que se chama prelude, e lá tem várias definições. Por exemplo, aquelas funções de alta ordem pré-definidas lá, map, filter, folder, estão todas definidas nesse prelude. E o tipo booleano está definido lá dessa forma. Os construtores de tipos algébricos, eles também podem receber parâmetros. Então, olhem esse exemplo. Eu quero modelar os funcionários de uma empresa, né? Definir um tipo funcionário. Notem que aqui tem só um construtor pessoa, e esse construtor ele recebe dois argumentos, né? Uma string, que seria o nome do funcionário, e a idade, que seria a idade do funcionário. Por exemplo, definir um funcionário, né? André, e usei o construtor aqui e passei para ele uma string e uma idade. Então, o funcionário André é uma pessoa cujo nome é André, de Boa, e a idade é 28, que é bem distante da minha idade. Posso definir para esses tipos algébricos cujos construtores recebem parâmetros, eu posso também usar casamento de padrões para definir funções em cima deles. Por exemplo, a função idade recebe um funcionário e me devolve a idade desse funcionário. Se a função idade receber uma pessoa de nome N, idade I, a função idade vai devolver o I, né, que é a idade dessa pessoa. Notem, então, que nesse exemplo aqui, a gente consegue enxergar que o construtor, né, ele funciona mais ou menos como uma função. Porque a pessoa, né, esse construtor, ele recebe uma string e um int, e uma vez que ele recebeu essa string e esse int, esse construtor vira um valor do tipo funcionário. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos no interpretador. Então, se eu aplicar a função idade naquele funcionário que eu defini anteriormente, né, ele vai me devolver a idade daquele funcionário. Se eu passar para a idade, eu posso criar aqui no próprio interpretador, né, um valor do tipo pessoa, né, desculpa que eu já me esqueci aqui, o funcionário, né? Então eu posso passar um funcionário novo aqui, João da Silva, de idade 44, e ele vai me devolver a idade desse funcionário. Aqui eu tenho um último exemplo, o tipo forma. O tipo forma, ele define formas geométricas. Eu coloquei aqui o círculo, que recebe um float como argumento, que seria o raio do círculo, e o retângulo, que recebe dois floats, que seriam a base e a altura. Notem que eu poderia ter colocado aqui outras formas geométricas, por exemplo, poderia colocar um ou
né? Um pipe, por exemplo, quadrado, o quadrado receberia um float. Ah, minha letra tá bem feia com essa canetinha, né? Mas o quadrado ele receberia um float, já que a base e a altura do quadrado são a mesma, né? E eu fiz aqui algumas funções usando o casamento de padrão. Por exemplo, redondo recebe uma forma, é uma função que recebe uma forma e me diz se essa forma é redonda ou não. Se redondo receber um círculo, eu retorno true como resposta. Se redondo receber um retângulo, eu retorno false como resposta. Notem que aqui eu poderia usar um underscore, né, um sublinhado ao invés das variáveis, porque essas variáveis eu nunca uso no código da minha função. A função área calcula a área de uma forma, né? Então a área recebe uma forma e me devolve um float que é a área dessa forma. Se a área receber um círculo com raio R, eu vou devolver π vezes R ao quadrado. Esse π aqui já é pré-definido no Haskell. Se a função área receber um retângulo com base B e altura A, eu vou devolver B vezes A. Vamos dar uma olhada no interpretador ali. Então, a função redondo, se receber um círculo qualquer, vai me devolver true, porque um círculo é redondo, né? Se redondo receber um retângulo, por exemplo, com... ele vai me devolver false. Se a função área receber um retângulo qualquer aí, ele vai me devolver a área desse retângulo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Agora tem uns exercícios lá no Moodle e até a próxima.